Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Lembrando que o meu apóstolo, nasci com ele, tá? Eu herdei do meu pai. Não tem nada a ver com a Bíblia, é apenas sobrenome, tá bom? Eh, Se alguém falar que hoje em dia que é apóstolo, é mentira, tá ok? Tá querendo usurpar um cargo que não existe mais hoje, nos dias de hoje. O último apóstolo foi Paulo, e daí em diante não tem mais apóstolo, tá ok? É, o que eu venho falar aqui? Eu venho falar sobre o Evangelho de Cristo, que é por graça, que é uma coisa que a gente recebeu através da sua morte, do seu sacrifício. Ou seja, Cristo morreu por nós, morreu por todo aquele que crê. E quem crê nele recebe a salvação, recebe a vida eterna. Muitas das vezes a gente é condicionado com um evangelho falso, que hoje em dia é muito pregado no meio da cristandade. Lembrando que cristandade é o terreno grande, é a grande casa, que após o arrebatamento a cristandade vai permanecer aqui na terra ainda. Que os cristãos que estão no meio da cristandade serão tirados, serão arrebatados, e só ficará a cristandade oca. Então, quando a gente entende que a cristandade é o terreno grande, que é onde está o joio, onde está o trigo e onde está o joio. E o trigo é o cristão, verdadeiro cristão genuíno, e a cristandade é o terreno misturado, onde está o trigo e está o joio. E nós pertencemos, infelizmente ou felizmente, não sei, a cristandade, tanto os genuínos quanto os falsos. E não tem como saber. A gente pode imaginar e tal, mas a gente não pode falar, aquele é joio e esse aqui não, porque só Deus conhece os corações. Só Deus pode julgar a intenção dos corações e saber se a pessoa é um cristão verdadeiro ou falso. Então, eu estou falando a cristandade num volume total. E então, a cristandade hoje em dia tem pregado um evangelho baseados em obras. Em você faz, você recebe, você cumpre tal coisa, então você recebe. Você tem que agir assim. Você tem que se batizar para ser salvo. Você precisa tomar ceia para ser salvo. Você precisa andar direito para ser salvo. E é mentira isso. Apesar que pareça, não, como assim? Não tem que fazer as coisas boas, não tem que fazer obra, não tem que fazer caridade, de ajudar os outros. Mas entenda que Deus deixou as boas obras para andarmos nelas depois de ter sido salvo. Ou seja, um salvo vai querer e vai poder andar na boa obra. Porque então, antes disso, a pessoa está morta. E o morto, o que, que ele faz? Nada. Não é impossível um morto agradar a Deus, não tem como. Ele vai fazer o quê? Vão ser obras mortas. E justamente é aí que a gente tem que entender. Se você recebeu a salvação verdadeiramente, você creu em Jesus Cristo como teu Salvador, como Cristo tendo morrido no seu lugar. Ele já pagou um preço de sangue pela tua vida. Então agora você tem vida em Cristo Jesus. Então, automaticamente você vai querer estar com Cristo, porque você passa a ter o que? O Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. O Espírito Santo faz morada em você, e se você creu e o Espírito Santo faz morada, é para sempre, é para a eternidade. O Espírito Santo não é tirado, como também muitos aí pregam, que a pessoa pode perder o Espírito Santo. Jesus Cristo falou bem claro que vos será dado para sempre. Ou seja, o Espírito Santo é nos dado. Uma vez que Deus nos dá ele, Deus não toma. Observa, é dom de Deus. O quê? A fé. A fé é dom de Deus. Então, os dons de Deus são sem arrependimentos. Se nós recebemos a fé, que é um dom de Deus, e os dons de Deus são sem arrependimento, nós não podemos perder o Espírito Santo, porque tendo também nele crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Assim fala a palavra de Deus. Então, quando nós entendemos que em nós crermos em Jesus como nosso Salvador,
automaticamente somos selados com o Espírito Santo. E nisso, através disso, temos a salvação da nossa alma, que a salvação não se perde, que Jesus também garante que todos que forem a Ele, de maneira nenhuma, Ele o lançará fora. E outra vez ele dá testemunho falando o quê? Que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. Então, você descansa em Cristo Jesus. Não quer dizer que você agora vai ficar imune ao pecado. Você vai continuar pecando, infelizmente, porque você está nesse corpo corruptível ainda. E aguardando a chegada do tempo que iremos receber um corpo incorruptível durante o arrebatamento, juntamente com os que já estão com o Senhor, mas nós vamos receber um corpo, uma mente nova, que não é corruptível, uma mente que não está presa, vinculada a essa terra, as coisas vãs, entendeu? As coisas que não prestam dessa terra. Nós receberemos um novo corpo, uma nova mente no Senhor, um corpo perfeito. Aí nós estaremos perfeitamente ressuscitados para a eternidade juntamente com Cristo Jesus. Então, muitas vezes a gente vê as pessoas pregando que precisa fazer tanta coisa, que precisa... não, para ser salvo você tem que se batizar. Não, não tem. A gente deve se batizar. O batismo é uma ordenança que Deus faz para que nós possamos vir a nos batizar. Porque Cristo Jesus, sendo Deus, não tendo pecado, ele mesmo se batizou. Então, observa a grandeza que tem o batismo. Se o que não tem pecado, ele se fez participante no batismo, também vamos querer, sabendo que devemos nos batizar. Uma pessoa que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, se ela não é batizada, ela vai querer se batizar. E se ela se batizou antes da conversão dela, ela não precisa se batizar. Se ela foi batizada em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém. Certamente que a pessoa é batizada em Cristo. Ela não precisa ser batizada de novo. É um só batismo. Entende? Muitas das vezes as pessoas acham que assim, não, a pessoa foi batizada na Igreja Católica. E daí, qual o problema? Ela foi batizada em quem? A quem? Para quem? Em Cristo. Então, está batizada. Não tem... não, mas o batismo da Igreja Católica não serve. Espera aí. Ficaram praticamente 1.500 anos a porta do céu fechada, porque praticamente foram 1.500 anos de domínio pleno da Igreja Católica. Então, tem que entender que um católico que crê em Cristo Jesus, ele é salvo. Muita gente não se atenta para isso. Os que creem em Cristo Jesus como sendo seu Salvador, ele é salvo. Uma pessoa, não importa onde a pessoa está, em qual divisão que ela está. A gente sabe que as divisões são erradas. Ou seja, o catolicismo, o presbiterianismo, o luteranismo, o calvinismo, tanto faz os ismos que tem por aí. Não importa se a pessoa é da Assembleia de Deus, se é da congregação, se é Deus e amor. Isso daí é o seguinte, é divisões errado, são coisas inventadas por homens, e isso faz mal até pra gente. Mas se a pessoa crê em Cristo Jesus, ela tá salva sim. E não importa onde ela tá. Claro que se a pessoa está no Espiritismo, não tem como ela crer em Jesus como sendo o Salvador, como sendo Deus. Então, não vamos misturar, por favor, essas coisas. Uma pessoa que está envolvida com o Espiritismo, com certas artes, não pertence ao terreno cristão, né? Nem a grande casa, que é a casa da cristandade, não pertence. Mas a gente entende que quando a pessoa realmente crê em Jesus, não importa onde ela está no terreno da grande casa, na cristandade, e ela crê em Jesus
como sendo seu Salvador, ela recebe por graça o que? A salvação. O que é graça? Graça é favor imerecido. É um favor que eu, você e o seu outro aí, quem seja, não merecia, mas a gente recebeu. Deus nos deu de graça a graça. Então, quando nós recebemos a graça de Deus, nós nos fazemos filhos de Deus. Deus nos transforma filho através da adoção por intermédio de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu nos dando essa grandeza, que é o que nós podemos chamar Deus de Pai. Agora nós somos da família de Deus. Entenda, para Deus ser o seu pai, para Deus ser seu pai, você tem que entender que Cristo Jesus morreu no seu lugar. Você que merecia ter morrido naquela cruz. Você que deveria ter derramado seu sangue e não iria ressuscitar, porque o salário do pecado é a morte e você tem pecado. Mas Jesus Cristo, sem pecado nenhum, a morte não pôde reter. Então, ele é o terceiro dia, para confirmação, ele ressuscitou. Assim, prova que Deus recebeu de bom grado o quê? O seu sacrifício. Jesus morreu, então nós estamos mortos para esse mundo. E Jesus ressuscitou, então nós estamos ressuscitados em Cristo Jesus para Cristo Jesus. Nós ressuscitamos agora, nós já estamos mortos para o mundo e já vivemos em Cristo, podendo pecar sim, mas não vamos querer. Um verdadeiro cristão, ele não vai querer pecar. Não vai, porque a mente que tem nele agora, que habita dentro dele, vem dos céus, vem do alto, porque o novo nascimento se fez nele. Se ele crê em Jesus, ele é nascido, nova criatura ele é. E ele não vai querer pecar. Todo tempo, ele vai sofrer muito, porque a gente é chamado aqui para sofrer, não adianta. Ele vai entender que ele vai ter uma guerra dentro dele. O espírito que habita nele, que é de Deus, e a sua carne. Sendo que nós somos aconselhados por Deus a não lutar contra a carne. Nós vamos ter esse conflito de espírito e alma, de espírito e corpo, desculpa, e toda vez que começar esse conflito, a gente entende que a gente deve quê? Fugir, nos apegar à leitura, à palavra de Deus, nos encher do alimento que Deus preparou para nós, que é o quê? A sua palavra, que verdadeiramente Cristo é comida e Cristo é bebida. Quando se fala Cristo é comida e Cristo é bebida, está falando justamente da palavra de Deus. Não é ceia, não é um batismo, nada disso. A palavra de Deus, porque Cristo é a palavra de Deus. Cristo é o verbo. Entendeu? Que o verbo se fez carne. E quando você entende que Deus se fez carne, você entende que Jesus Cristo é Deus. Então, justamente nesse momento, você entende que nada mais pode te perturbar. Você vai ter conflitos nessa terra, sim, conflitos espirituais, e aí esse sim, você deve orar, clamar o tempo todo, buscar de Deus direção para onde servir a Ele, sabe? Tenta servir a Deus como os apóstolos. Fala assim, ó, eu quero servir como os teus antigos servos, teus primeiros servos te serviam. E como é que eles serviam? Somente ao nome do Senhor Jesus Cristo. E isso é muito bom quando você entende que servir a Deus sem denominações, sem prestar contas a um homem que está à frente, que faz coisas piores do que você e quer que você seja uma coisa que ele não consegue ser. Então, você entende que agora a sua direção da sua vida está guiada por Deus. Entregue a direção da sua vida a Deus. Creia em Jesus Cristo como seu Salvador. Entenda, a igreja são todos os salvos por Cristo. Não há distinção, não há diferença. É judeu,
crê em Cristo é membro da igreja. É brasileiro, crê em Cristo, é membro da igreja. É inglês, crê em Cristo, é membro da igreja. Não há diferença. Não há diferença nenhuma. Entendeu? Muita gente fala que não, mas tem que ser casado para ser salvo. Não tem. A pessoa que é salva, ela vai querer se casar, ela vai querer acertar sua situação na terra, mas não quer dizer que ela não vai ser salva porque ela não é casada. Se a pessoa está andando em fornicação e ela crê em Cristo Jesus como seu Salvador, ela é salva sim, mas ela vai precisar acertar sua vida. Ela perde? Não, não perde. Mas automaticamente o Espírito de Deus que está dentro dela vai encaminhar ela para fazer tal coisa, para se acertar na presença de Deus. Porque se Cristo já morreu por ela, logo ela vai querer morrer para esse mundo. Entende? A pessoa automaticamente ela sabe que esse mundo não tem nada mais para ela. E geralmente as pessoas querem acrescentar coisas que não existem no cristianismo, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. Observa, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, os que somos salvos, é o poder de Deus. Assim o apóstolo Paulo falou em não só uma vez, mas várias. Nós entendemos que para muitos a palavra da cruz é loucura, mas para quem? Os que se perdem. Mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Somente isso. Creia em Jesus como o seu único Salvador. Entende? Jesus Cristo é o Salvador. Não perde mais a salvação. É por graça, favor imerecido. Se você crê em Jesus, você não perde a salvação. Não perde. Se alguém fala que você perde, se aparta. Porque é doutrina maligna. A vontade de Deus é salvar pecadores. Trazer pecadores à luz do arrependimento. Não que estou falando que, então nunca mais você vai pecar todo o tempo, mas vai querer não pecar, vai querer se manter limpo, íntegro, e vai querer estar buscando mais e mais a Deus para se aperfeiçoar nessa terra, pelo tempo que enquanto a gente permanece aqui, e querer ser um bom testemunho na presença daquele que é o Criador dos céus e da terra e nosso Criador, pelo qual ganhamos a adoção de filhos pelo sangue do seu único filho, unigênito. Nós somos filhos de adoção mediante ao sangue de Cristo Jesus. Foi esse sangue que ele assinou nossa certidão de nascimento, esse registro que a gente nasceu, agora que nós somos novas criaturas. Deus assinou que é nosso Pai. Agora nós podemos chegar e falar: Papai, obrigado por ter me adotado. Entende? Você é nascido de Deus. Você crê em Jesus? Você é nascido de Deus. Tá bom? Então, fiquem com a paz do Senhor e que vocês venham entender e que o Senhor entre nos corações e traga a luz, acenda essa luz, né? Que como Deus fala, que das trevas resplandeça a luz. Amém. Fiquem com Deus.